Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Reserve este momento para adorarmos juntos o nome do nosso Deus. Quero orar ao Senhor, pedindo a direção dEle em todas as partes deste culto, para que tudo sirva para a glorificação do nome do Senhor, para a nossa edificação nesta noite. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos na presença do Senhor e continuarmos, ó Deus, te adorando, te exaltando, rendendo-te graças, ó Deus, porque só o Senhor é Deus, e declaramos não há outro Deus além do Senhor, o Deus amoroso, o Deus incomparável, o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, ó Pai querido, por sermos teus filhos, sermos alvos do teu grande amor para conosco, queremos, ó Deus, em todo o tempo te adorar na beleza da tua santidade. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, pois o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Através do cântico, meus irmãos, nesta noite, vamos adorar o nome do Senhor. Vim para adorar-te. Te
para adorar-te, vim para servir-te. Em todo tempo seja esta a nossa oração diante do nosso Deus. Chamados para seguir os passos de Jesus, fomos todos nós. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, leio assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Nesta noite, meus irmãos, continuemos seguindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, vivendo o senhorio dele na nossa vida. Vamos ouvir neste momento, de maneira remota, o conjunto Água Viva, louvando o nome do nosso Deus. Graças a Deus por este momento de adoração com o conjunto Água Viva. Continuaremos adorando o nome do Senhor, cantando o hino 52 do Inário para o Culto Cristão. Cantaremos nesta noite, meus queridos irmãos, a grandiosidade, a grandeza do nosso Deus. Grandioso és tu. Vamos juntos louvá-lo
Vamos juntos louvar o seu santo nome. Salmos de número 71, do verso 1 até o verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim, salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da palavra lida neste momento aos nossos corações, que em todo o tempo nos nossos lábios esteja o louvor do Senhor, ou estejam o louvor do Senhor. Continuaremos cantando louvores ao nosso Deus, cânticos de louvor e adoração ao nome do Senhor. Cantemos juntos.
ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em minha voz, que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em minha voz, que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir. Sim, meus irmãos, fomos chamados para seguir os passos de Jesus. Fomos chamados e o Senhor conhece aqueles que são seus. E cumprir os planos de Deus, porque
porque os planos que Deus tem para mim e para você são planos de paz e não de mal. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade me leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Precioso, meus irmãos, é para nós, como povo de Deus, adorarmos o nome do Senhor com canções como estas que acabamos de cantar, louvando o nome do nosso Deus. Declaramos também nesta noite: assim desejo seguir teus passos, Senhor, em obediência e submissão. Teremos neste momento um momento para orarmos, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, amigos em Cristo Jesus, e também, meus irmãos, agradecendo ao nosso Deus pelo privilégio de sermos alvos da sua graça
e experimentarmos os milagres do Senhor. Ontem à noite chegou em sua casa a irmã Luciene está em casa junto dos seus familiares, depois de muitos dias internada na UTI, entubada, e momentos difíceis que passamos, mas hoje, para a glória do Senhor, estamos juntos como igreja do nosso Deus, rendendo graças ao Senhor pelo milagre na vida de Luli, na vida dos seus familiares, querido André, Gabi, Júlia, irmã Marina, irmão Aparecido, a família da Luli, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, todos são muito gratos a Deus pelo milagre na vida de Luli. Também estamos a agradecer ao Senhor pelo milagre na vida de Neuci e Cíntia, casal querido nosso, irmãos em Cristo, que Cíntia já está em casa há mais de 15 dias e se recuperando, fazendo fisioterapia. Neuci está também se recuperando, se estabilizando, e louvemos juntos a Deus por causa do milagre operado na vida dos nossos queridos irmãos. Continuaremos orando, meus irmãos, pelas famílias da igreja enlutadas, oraremos pela família Saide, oraremos pela família do pastor Josué Salustiano, oraremos pela família do irmão Mário, irmã Roseli e seus filhos. Continuaremos orando ao nosso Deus. Mencionaremos também irmã Edna Coutinho e sua família pela perda do seu querido filho Sidney. Lamentamos estas perdas e continuamos orando e intercedendo uns pelos outros. Oraremos também, meus irmãos, pelos irmãos nossos que estão enfermos, pelos amigos nossos, parentes outros, todos neste momento colocaremos diante de Deus em oração. Vamos buscar a face do Senhor orando. Nosso Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque nesta noite, ó Deus, como igreja do Senhor, estamos exatamente do jeito que o Senhor quer que estejamos, em oração, buscando a Tua face, perseverando, ó Deus, diante do Senhor, porque nós, o Teu povo, a igreja do Senhor, temos a plena certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor é conosco em todos os momentos. Testemunhas, ó Deus, do Teu grande poder, do Teu grande amor, ó Deus, dos milagres do Senhor, diante de tantas impossibilidades, Senhor, diante de tantas adversidades, ó Senhor, o Senhor tem sido o nosso socorro presente na hora da angústia, o Senhor tem sido o nosso companheiro nas madrugadas, nas noites, ó Deus, sem sono, ó Deus, nos momentos de lágrimas, de choro, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, e o Senhor tem sido maravilhoso para com a igreja do Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome, pela recuperação da querida irmã Odília, pela recuperação da querida Luli, pela recuperação do irmão Neuci, pela recuperação, ó Deus, da irmã Cíntia, ó Deus, pelo tratamento da irmã Vitória, Senhor, ó Deus, tantos outros irmãos nossos que se recuperaram, ó Deus, da Covid-19, louvado seja o nome do Senhor, porque tem nos dado vitória. Abençoe, ó Deus, meus irmãos em luto, ser com a irmã Sueli nesta hora, seja, ó Deus, com a irmã Roseli, Senhor, seja com a irmã Edna, ó Deus querido, seja com a querida Anne e seus familiares, Senhor, seja, ó Deus, com a família de José Nilson, ó Deus, e tantos outros irmãos que perderam seus entes queridos, Senhor, que o consolo do Senhor seja experimentado por todos nós, que continuemos, ó Deus, alvos da Tua graça, do Teu consolo, da Tua paz, Senhor, do Teu grande amor para conosco. Abençoe, ó Deus, as famílias dos pastores que partiram para estar com o Senhor, ó Deus, as esposas, filhos, Senhor,
De igual modo, ó Deus, enxugue as lágrimas, Senhor, e traga o conforto, a paz que excede a todo entendimento. Por tudo isto, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito entre nós, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Te agradecemos e rogamos as tuas bênçãos sobre nós, e o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantaremos, meus irmãos, a fidelidade do nosso Deus e diremos que estamos firmes nas promessas do Senhor, porque Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir da maneira dEle, no tempo dEle, para a glória dEle. Cantemos o hino 344 do Inário para o Culto Cristão, firme nas promessas do Senhor. Acompanhemos nosso irmão José Nilson nessa oração de consagração. Aliás, dedicamos nossos dízimos e ofertas agora, né? Os irmãos que ainda quiserem poderão fazer, e o irmão José Nilson orará ao Senhor, consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, com a fidelidade dos irmãos e com generosidade neste momento, no ato de consagração e como expressão do nosso amor a Deus e amor à obra do Senhor. Vamos orar acompanhando José Nilson. Obrigado, Deus, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, nós queremos Te agradecer pela Tua bondade e agradecer por desfrutar da Tua fidelidade, Senhor. Aceita, Senhor, o louvor da Tua igreja, a gratidão do Teu povo, Deus, e que possamos estar dedicando os nossos dízimos e ofertas com alegria por tudo aquilo que temos recebido do Senhor, o amor, a graça, Senhor, tudo que nós venhamos colocar no Teu altar é pouco em relação àquilo que recebemos, mas aceita, Senhor, aceita porque é o nosso melhor e fazemos isso em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, supre as necessidades de cada departamento, abençoe a liderança, Senhor, que está administrando esses recursos, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ouviremos neste momento conjunto Água Viva,
louvando a Deus com mais um louvor. Senhor, em comunhão e santidade. O salmista, no Salmo 139, os versos 23 e 24, declarou assim, conforme a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da palavra para a nossa meditação nesta noite. Vamos ouvir, na sequência, no momento de missões, a ênfase lá na Europa, o país de Portugal, através dos nossos irmãos Marcelo e Angélica França, apresentará o momento missionário nesta noite. Ouçamos. No próximo domingo, dia 25 de abril, será o culto de encerramento da campanha de Missões Mundiais 2021 da nossa igreja. Será no culto vespertino. Em nome do MINEM, estou aqui para convidá-los a participar do nosso culto de encerramento e também compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo de outras igrejas que desejarem assistir conosco, cultuando a Deus pela obra missionária. Neste dia,
o MINEM está preparando uma apoteose especial online sobre o tema da campanha deste ano. Coisa inédita na nossa igreja. Apoteose online. Também teremos a participação de um missionário da Junta de Missões Mundiais. Este missionário está aguardando autorização do seu visto para retornar ao Oriente Médio. Também não poderíamos deixar de, neste culto, fazer um momento missionário de dedicação de ofertas para o nosso alvo de R$10.000. Então, no momento próprio, como fazemos em todo culto de encerramento, os irmãos terão oportunidade de seus lares fazerem a transferência das ofertas para missões mundiais, não esquecendo de acrescentar 10 centavos ao final do valor, para que a oferta seja identificada. Participe conosco e que este culto seja uma bênção para a honra e glória do nosso Deus. Olá, meus irmãos, queremos saudá-los com a graça e com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui para lembrá-los que estamos em campanha de missões mundiais e este ano o nosso tema é Viva o poder de transformar. A nossa divisa, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Agora vamos assistir um vídeo sobre o trabalho da junta lá na Europa, dando destaque a Portugal. A Europa hoje vive uma grande crise econômica. Um caos que afeta profundamente as pessoas, trazendo sofrimento e desesperança. Hoje é o continente do mundo com o menor número de evangélicos. O lugar onde as igrejas menos crescem e onde é mais difícil ganhar pessoas para Jesus. Eles viveram muitos anos submetidos a uma religião cristã, onde as pessoas não viveram o cristianismo, onde os líderes não ensinaram verdadeiramente o cristianismo. Talvez eu use uma palavra forte e desagradável. Nós trabalhamos com o vômito do cristianismo. O que quero dizer? O cristianismo já entrou aqui e o cristianismo também já caiu neste lugar. As pessoas esqueceram de Deus. Dos países afetados pela crise, Portugal é um dos que mais sofrem. Distante do tempo quando suas caravelas atravessavam os mares em busca de riquezas, o país empobrece. Muitos tiveram de mudar o estilo de vida e a depressão se tornou um problema de saúde. No consultório vou tendo, graças a Deus, oportunidades para falar aos meus doentes que apresentam sintomas claros de ansiedade, de dificuldade em dormir, depressão, às vezes depressões muito significativas, e tendo a oportunidade de dizer a essas pessoas que a solução não está num comprimido, num remédio, a solução não está numa dieta, num tratamento, a solução está em encontrar a verdadeira razão de viver. Portugal foi o primeiro campo missionário dos batistas brasileiros. Ao longo dos anos, dezenas de missionários foram enviados, mas o país continua sendo uma semeadura que custa dar frutos. As igrejas evangélicas têm, em média, 50 membros e há falta de vocacionados nos seminários. Nota-se um desinteresse daqueles que já são cristãos. Depois nós temos um problema geral, que é o secularismo, quer dizer, o interesse das pessoas pelas coisas materiais, pela sua vida mundana, preocupação com as suas carreiras, preocupação com a sua vida material. E, de facto, não há verdadeiro empenhamento na vida cristã. Neste contexto de dureza espiritual, onde templos se transformam em museus,
Os missionários brasileiros estão testemunhando de Cristo. Um dos objetivos é revitalizar as igrejas fracas. Os resultados mostram que vale a pena investir. Chegamos aqui nesta igreja em outubro de 2010, encontramos 4 pessoas e 5 congregados, um total de 9 pessoas. Como todos conhecem, a realidade da evangelização em Portugal é um campo muito difícil, especialmente essa região de Trás-os-Montes. E com oração e ajuda do Senhor, nós conseguimos completar o primeiro ano de aniversário da nossa chegada com 18 pessoas. Duplicou o número de 9 para 18. Agora estamos orando a Deus para que o Senhor nos abençoe, que ao completarmos o segundo ano da nossa chegada, mais uma vez o Senhor duplique o número de 18 para 36. Ajude o povo europeu a encontrar esperança e vida através de Jesus. Se envolva nessa luta para que as igrejas batistas não fechem suas portas. A Europa foi um continente que enviou missionários para o resto do mundo, mas isso não está mais a acontecer. Nós precisamos agora de ser evangelizados. Algumas pessoas dizem que a própria igreja precisa de ser evangelizada. Ajude na revitalização das igrejas europeias, assumindo um compromisso de oração pelos missionários. Sem vocês seria impossível nós estarmos aqui. Vocês são bênção nas nossas vidas. Queremos agradecer de verdade as orações de nosso povo batista brasileiro. Importa que os seus joelhos, estejam aí plantados, orando pela nossa vida. Nós não seríamos nada se não houvesse um povo de trás de nós que orasse, que sustentasse e que nos abençoasse. Eu sei que o êxito do nosso ministério em missões mundiais se deve à vossa dedicação. Há momentos, às vezes, que estamos um pouco cansados, mas sentimos que Deus nos levanta com as orações. Nós agradecemos as suas orações, porque com ela nós temos esta alegria, nós temos a força, nós temos a coragem de estar aqui. Nós agradecemos do fundo do nosso coração as orações dos irmãos, as ofertas. Entendemos que sem o sustento de oração nós não conseguimos vencer as batalhas, as lutas, as forças contrárias que encontramos aqui em Portugal. Você também pode sustentar essa obra, participando da campanha de missões mundiais em sua igreja. E se Deus está chamando você para um trabalho no campo europeu, entre em contato com a Central de Relacionamento www.jmm.org/relacionamento. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Então, meus irmãos, nós pudemos observar nesse vídeo que antes a Europa era um local privilegiado, onde homens e mulheres viviam e pregavam verdadeiramente o Evangelho. Mas isso aos poucos foi se esfriando, a fé foi acabando. E hoje a realidade na Europa é bem diferente. Mas Deus ele é maravilhoso. Deus continua levantando homens e mulheres batistas brasileiros para irem até a Europa e lá pregarem o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, precisamos continuar orando e contribuindo para a obra do Senhor. O nosso alvo é de R$10.000. Quando você for fazer a oferta de missões, não esqueça de colocar os 10 centavos, que assim fica mais fácil para identificar a oferta missionária. Viva o poder de transformar! Graças a Deus, meus irmãos, privilégio nosso fazermos parte dessa grande obra chamada Obra Missionária. E pude rever o casal Corsetti, o pastor e esposa, foram nossos contemporâneos no seminário, estão em Portugal já há muitos anos, seus filhos ou saíram recém-nascidos do Brasil, nasceram
em Portugal. César Corsetti, sua esposa, estão lá há bastante tempo levando o Evangelho de Jesus junto dos outros missionários. Continuemos orando por Portugal, um dos campos missionários, o nosso primeiro e hoje um dos mais carentes do Evangelho de Jesus. Vamos orar pela obra missionária neste momento. Pai querido, Pai celeste, continuamos, Senhor, clamando ao Senhor pelo sustento dos nossos missionários, pelo fortalecimento, ó Deus, espiritual das famílias missionárias nos campos, ó Deus, espalhados pelo mundo inteiro. E agora, ó Deus, também pedimos pela igreja brasileira, para que não nos olvidemos da responsabilidade de ofertarmos, ó Deus, para o sustento da obra missionária. Abençoe, ó Deus, as famílias que compõem a nossa igreja, para que com generosidade, com visão missionária, amor às almas perdidas, ofertemos, ó Deus, a fim de ultrapassarmos o alvo proposto para a nossa igreja. E assim, ó Deus, continuemos contribuindo e a obra do Senhor, a obra missionária, avance, ó Deus, a fim de que muitas outras pessoas em Portugal e em tantos outros lugares possam ouvir o Evangelho do Senhor. Oramos, pois, agradecidos assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Ouviremos, meus irmãos, neste momento, conjunto Água Viva, mais uma vez, e logo em seguida a porção da palavra do Senhor, que será compartilhada conosco. O futuro não preocupa mais.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Falaremos nesta noite sobre o preço da vitória, sobre o que precisamos vivenciar antes para experimentarmos a vitória em Cristo Jesus sobre os problemas da vida, as situações adversas. Leio no livro do Gênesis, no capítulo 31, farei a leitura a partir do verso 1 até o verso de número 21. Gênesis capítulo 31, de 1 a 21, diz assim a palavra do Senhor: Jacó retorna à terra de seus pais. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do rebanho e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que fizeste mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia, levantou-se, passou a Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Queridos irmãos, queridas irmãs, há situações na nossa vida que geram desânimo, que provocam desânimo para nós. Isso é na vida dos jovens, isso é na vida dos adultos, sejam questões do desemprego, sejam ameaças por causa as nossas enfermidades, situações outras propriamente desta época, tem gerado desânimo na vida de muitas pessoas. Então estamos diante de um texto que nos conduzirá a uma história que na verdade não é nossa, mas pode ser nossa. A história é de Jacó, servo de Deus, mas a história de Jacó pode ser a nossa história, porque há muitas coisas que aconteceram na vida de Jacó que se assemelham à nossa vida.
Há muitos momentos adversos na vida de Jacó que se assemelham aos momentos adversos na nossa vida. Então estamos diante da história de Jacó, que pode ser a nossa história também. E que este homem, à luz da palavra de Deus, dos relatos bíblicos, encontramos o preço que pagou para experimentar vitória na sua vida. Portanto, meus irmãos, as vitórias na nossa vida sobre as lutas, sobre os problemas, sobre as adversidades, sobre os medos, elas têm um preço. Há algumas coisas que antecedem a vitória. Por exemplo, há muitas lutas, há muitas dificuldades, há situações que são circundadas pelo medo, pela angústia, pelo desespero até mesmo. Estas coisas estiveram presentes na vida de Jacó, portanto a história dele é a nossa, a história dele de todo ser humano. E quais os segredos que fizeram de Jacó um homem vitorioso, que teve os seus reveses, que teve as suas lutas, que houve momentos na sua vida em que ele não agiu corretamente, que ele patinou, que ele não avançou. Houve momentos na sua vida que ele lidou com pessoas também que não foram honestas, e aí vimos os reveses na sua vida, vimos que aquilo que ele plantou também colheu. Então a história de Jacó é uma grande história. É uma história que exemplifica a história dos seres humanos, com seus reveses, com as suas dificuldades, com suas idas e vindas, seus altos e baixos. É a história de todos nós. Portanto, a história de Jacó é a história da luta de um homem que trabalhou 14 anos para se casar com a mulher do seu coração. Mas esta mulher não foi a sua esposa, porque ele amou Raquel e teve que trabalhar pela vida de sua irmã Lia. E Lia foi a sua esposa primeiro, depois Raquel. Por isso a duração de 14 anos trabalhando para ter a esposa ou a mulher do seu coração. Capítulo 31, verso 1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos, aliás, ele desejou, está no texto de capítulo 30 de Gênesis, sobre a história, o amor que teve pela pessoa de Raquel, e foi quem concedeu a ele o seu sogro Labão, a Lia, e ele trabalhou por 14 anos para ter o coração de sua esposa amada. Também a história de Jacó é a história de um homem que enfrentou a injustiça dentro da família. Ele foi injustiçado pelos seus próprios familiares. Capítulo 31, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha, juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E ao mesmo tempo, a história de um homem que resolveu a dificuldade cedendo. Então, neste momento em que ele era criticado pelos da própria casa, neste momento em que ele estava sendo injustiçado pelos da sua casa, ele cede, ele abre mão das prerrogativas, ele abre mão da situação confortável em que estava vivendo para enfrentar situações adversas. Portanto, a história de Jacó é a história de todos nós enfrentando a injustiça da parte de seus familiares. A história de Jacó também é a história de um homem que viu seus laços serem rompidos ao sair de sua casa e ao ser alcançado pelo conflito após alguma estabilidade. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E ao mesmo tempo a história de alguém que depois voltou para se reencontrar com seu passado, representado por seu irmão Esaú, a quem enganara e de quem agora tinha medo. Sim, queridos, isso tudo está presente na vida de Jacó. Esses fatos ocorreram na vida deste homem, que corrobora, que exemplifica, que traz para nós, mais perto a nossa humanidade, as realidades diversas da nossa vida. A história de Jacó também
É a história do homem que viu desfeitos seus sonhos, que perdeu a perspectiva de continuar onde estava e como estava, e ao mesmo tempo é a história de um homem que faz das cinzas, dos cacos, faz das situações desagradáveis da vida uma grande oportunidade para ir adiante, para prosseguir e recobrar o ânimo para continuar sonhando. Portanto, meus irmãos, quando Jacó declara: muitos se voltaram contra mim, mas Deus continua sendo comigo. Talvez nesta noite, queridos, você esteja enfrentando ou vivenciando situações em que parecem que as pessoas não estão do seu lado, parecem que as pessoas não são nossas aliadas, parecem que as pessoas não estão falando a mesma linguagem que nós estamos falando, parece que nesta luta ou nas lutas da vida, antes ou antecedendo a nossa vitória em Cristo Jesus, parece que nos encontramos sozinhos. Este homem viu as pessoas lhe injustiçando, este homem viu seus sonhos virando cinzas, este homem viu as situações se avolumando, tamanha era a adversidade, que o lugar em que estava não poderia continuar, a maneira como estava vivendo. Então, por causa das situações, Jacó e suas esposas, seus filhos, foram empurrados, foram retirados para a situação e o lugar em que estavam, para viver novas experiências diante de Deus. E é claro que essas situações, meus irmãos, geraram dor e sofrimento, mais decepções, problemas diversos. Retornar ao passado não é um caminho fácil a ser percorrido. Enfrentar seu irmão Esaú, a quem ele havia traído, havia prejudicado, agora ter que retomar, ele estava cheio de medo, as situações envolvidas, a emoção, e agora teria que voltar e se retratar com o seu passado. Apesar destas forças contrárias, Jacó venceu. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, os momentos de lutas podem perdurar, as situações adversas na vida, os problemas, eles têm uma duração. Pode durar um período, seja composto esse período de dias, semanas ou até mesmo anos, mas a palavra de Deus diz: o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ou seja, queridos, o nosso sofrimento terá um fim, as nossas lutas cessarão, as nossas dificuldades, elas se amenizarão, antecedendo a nossa vitória sobre todas as situações. Jacó é este homem que, apesar das forças contrárias, foi um vencedor. Qual é o segredo na sua vida? Quais as atitudes que ele tomou em meio a todas essas situações contrárias, a essas forças adversas? A primeira lição que aprendemos da história de Jacó, que compreende o capítulo 31 até o capítulo 33, o primeiro segredo na vida deste homem foi crer. Jacó abrigou, acolheu no seu coração a crença em Deus, a confiança em Deus, mesmo diante dos momentos mais difíceis da sua vida. Jacó ouviu a voz de Deus, mesmo em meio à crise. Capítulo 31, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então, queridos, que coisa extraordinária, que experiência maravilhosa, em meio à crise conseguirmos ouvir a voz do Senhor. E o que foi que Jacó ouviu de Deus quando as pessoas o abandonaram, quando os homens o injustiçaram? Ele ouviu do grande Deus dizendo: a despeito das atitudes das pessoas, eu estarei com você. Queridos, que coisa extraordinária ouvir isto de Deus, que isto é uma realidade na nossa vida,
na minha vida e na sua vida, a despeito das atitudes das pessoas, Deus não muda jamais, e Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jacó, então, queridos, conseguiu entender que Deus estava com ele, que a sua vida testemunhava esta verdade, e Jacó lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. As pessoas mudam, mas Deus não muda jamais. As pessoas nos decepcionam, as pessoas podem gerar sofrimentos na nossa vida, mas o nosso Deus, quando ouvido, Ele gera paz. Esta experiência gera paz no nosso coração. Segurança em Deus. As pessoas podem não estar, mas Deus, Ele sempre estará conosco. Jacó sabia que Deus faz milagres. O maior deles foi a atitude de Esaú ao seu pedido de perdão, Gênesis 33, verso 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Meus irmãos, quando diante da crise ou mediante a crise, as situações, paramos para compreender que venceremos se continuarmos colocando em Deus toda a nossa confiança. Se continuarmos confiando em Deus, seremos vencedores diante das situações adversas da nossa vida. E o maior milagre, a maior experiência que Jacó teve com Deus neste momento foi quando ele não contava, ele não esperava, ele não acreditava que seu irmão Esaú, tão prejudicado pelas atitudes dele, poderia lhe conceder o perdão. E nesse caminho de volta, nessa reconciliação com o passado, teria que estar cara a cara, face a face com seu irmão Esaú. O que seria, o que poderia acontecer? Era o ódio que prevaleceria, era a rixa, era a disputa. O que é que prevaleceria? Por certo, Jacó imaginou na sua humanidade que prevaleceria todos estes sentimentos humanos. Mas algo extraordinário aconteceu quando o milagre de Deus sobre a vida de Esaú aconteceu e na vida de Jacó, quando estes dois irmãos, que no passado estiveram em guerra, em conflito, em inimizade, um para o lado, outro para o outro, em regiões diferentes, e anos se passaram, esses irmãos não mais se falaram, esses irmãos não mais se abraçaram, eles não tiveram notícias um do outro, até que houve o reencontro, e quando Jacó mais temia, não aconteceu. Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. A paz está selada. A amizade entre os irmãos está restaurada. O relacionamento quebrado pela mentira, pela traição, agora não existe mais, meus irmãos, porque estes dois irmãos, dois homens de Deus, agora se reconciliaram, porque o milagre de Deus aconteceu, porque Jacó creu de que as pessoas não estavam com ele, mas Deus continuamente permanecia com ele durante toda a sua trajetória. O que você tem feito, querido, na hora da crise? Você está se desesperando ou está crendo em Deus? Você está achando que tudo é com você, que a graça e desgraça, que as situações adversas, você está pedindo que Deus esteja com você, ou você está se sentindo solitário neste momento de luta na sua vida? Você pode se confundir ou pode ser orientado por Deus. Você pode se tornar um incrédulo, como pode se tornar ainda mais crente. Então a palavra de Deus nesta noite, à luz da experiência de Jacó, creia, como Jacó creu em Deus e experimentou a vitória em Cristo Jesus.
Queridos, ninguém é vitorioso duvidando. Ninguém experimenta resultados favoráveis na sua vida, restauração, milagres, experiências extraordinárias, se apresentarem diante de Deus de maneira incrédula. Creia no poder de Deus, creia no impossível de Deus, creia que aquilo que não podemos, Deus tudo pode. E foi assim que Jacó experimentou a vitória na sua vida. A minha oração nesta noite é que você também seja um vitorioso, que você enfrente as lutas, dificuldades, todos os conflitos, todas as adversidades, mas jamais os enfrente sem crer no poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer. E a palavra de Deus declara que Deus pode todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível. Portanto, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Enche o seu coração de fé nesta noite. O segundo segredo na vida de Jacó é que ele venceu crescendo na luta. A luta, meus irmãos, as adversidades da vida nos fazem crescer, nos fazem tornar pessoas mais experientes, mais vigorosas, mais crentes, pessoas que temem mais a Deus. Jacó experimentou o medo, Gênesis 32, verso 7. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Jacó entendeu que precisava ficar sozinho, porque as suas lutas eram suas. Gênesis 32, verso 24. E Jacó ficou sozinho. Jacó aprendeu a agradecer ao que Deus lhe fez. Gênesis 33, verso 20. Ali Jacó edificou um altar e lhe chamou aquele momento um momento abençoado por Deus. O que você tem feito quando tem medo? Você tem deixado se paralisar ou você tem se posto em ação para vencer as adversidades? Você tem tido a coragem de ficar sozinho para refletir e orar? Ou tem se perdido em suas ações desconexas? Quando recebe o que pediu em oração, para agradecer? Ou se esquece dos benefícios de Deus? O salmista nos ensina no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e pagarei os meus votos na presença do meu Deus. A minha oração nesta noite, meus queridos, é que você experimente o crescimento em meio à luta e às adversidades, que você saia desta tempestade mais fortalecido, mais forte, mais crente, mais temente a Deus, como Jacó enfrentou os seus medos e Deus respondeu de maneira extraordinária e ele experimentou mais um aspecto da sua vitória. Jacó venceu também, queridos, porque teve coragem de lutar. Há muitas pessoas que sem coragem não saem para a luta. Há muitas pessoas que não se jogam em meio à tempestade para lutar, para nadar em meio ao mar bravio, para enfrentar as adversidades. Jacó teve a coragem para persistir. Seu trabalho na casa de Labão, seu sogro, durou 20 anos. A vitória não vem da noite para o dia. O choro dura uma noite, a alegria virá pela manhã. Nesse intervalo, teremos que lutar. Jacó foi um homem persistente. Jacó foi um homem estrategista. Ele buscou sempre a melhor forma de chegar aonde queria. Em sua persistência, Jacó era um planejador inteligente. Ele sabia onde queria chegar e chegou. Encontramos então qualidades extraordinárias na história de Jacó. Ele ajudou seus filhos, suas mulheres a montar nos camelos, conduziu todo o seu rebanho, juntou com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã para ir à terra de Canaã, casa de seu pai Isaque. Ele fugiu com tudo que tinha e atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade.
Jacó assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Meus irmãos, são estratégias de Deus, isso é um escape de Deus para nós. Isso é a maneira de Deus dizer: filho, eu estou cuidando de você, eu estou com você, lhe dando sabedoria, discernimento, estratégias para viver os dias maus e jamais duvidar do meu grande poder. Jacó teve a coragem de decidir, mesmo que isto implicasse em correr perigo real, como foi o caso quando fugiu para o imponderável, para o desconhecido por causa da perseguição de seu irmão. Jacó teve a coragem de ceder, arriscando para ganhar, cedeu a Labão, renunciando a parte do que conquistara justamente, cedeu a Esaú, a quem pediu perdão e a quem presenteou. Jacó ainda teve a coragem de se deixar mudar por Deus, saiu mancando do seu encontro com Deus, em que teve no nome mudado. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Jacó ganhou uma todas as vezes que lutamos, mais ainda, que lutamos com Deus. A minha oração nesta noite, meus queridos, é que você não diga ou que pergunte o que move nas lutas, qual é a vitória imediata ou qual a vitória, mas pergunte quem é que está conosco em meio a toda esta situação. Assim como Abraão, me lembro da passagem de Gênesis 12, quando Deus o chamou, dizendo assim: sai-te da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão foi convocado por Deus, Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele desconhecia, para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Mas que importa, queridos? Pela fé Abraão obedeceu e foi para uma terra longínqua, porque não importa o lugar, importa quem estará conosco nessa caminhada até o lugar demarcado por Deus para onde nós devemos estar. Não importa como iremos, mas quem irá conosco. Não importa para onde iremos, se sabemos que para onde iremos, Deus lá estará. Foi isso que Jacó fez, queridos. Ele viveu as incertezas da vida, mas uma coisa tinha por certo: se eu crer, se eu confiar, se eu esperar em Deus, eu serei mais que vencedores por aquele Deus que me amou, aquele Deus que preservou a minha vida, aquele Deus que viu os reveses que enfrentei na vida, toda a injustiça dos da minha casa, a despeito de todo o sofrimento que eu enfrentei. Eu saio desta luta transformado. Cresci em meia luta, a minha confiança é maior, e conforme declarou nesta passagem de Gênesis 31, 28 a 31, chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Saiu mudado quando lutou. Sairemos todos transformados, crescidos, fortalecidos, se não nos olvidarmos de lutar em nome de Deus. Seja qual for, querido, a natureza da sua luta, seja qual for a grandeza dela, se você está enfrentando uma grande luta,
Se você está enfrentando uma luta de natureza pessoal, familiar, profissional, financeira, espiritual, emocional e física, não sei qual é a natureza da sua luta, mas eu sei quem luta por você e quem luta por mim, como lutou por Jacó. Muitos me abandonaram, os da minha casa não estão comigo, mas eu sei quem está comigo. Quem está comigo é o Senhor, Yahvé, o Yahvé Jireh, o Deus provedor, o Deus sustentador, o Deus de Israel é o meu Deus. Nesta noite, querido, creia, não importa a luta, importa com quem você terá ao seu lado para lutá-la. Nesta noite, eu e você temos a promessa de que Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Deus os abençoe, Deus os fortaleça, Deus os faça crescer em meia luta, porque se lutamos com Deus, jamais seremos derrotados. Use as qualidades de Deus na sua vida, haja com coragem, tenha humildade para ceder dos momentos, e nesta noite você ora não para mudar Deus, mas para ser mudado por Ele. Ore não para que Deus mude as circunstâncias, as situações da sua vida, mas peça para que Deus o mude, lhe encha de coragem, lhe dê a certeza plena de que sobre estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, e nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, a altura e a profundidade, e nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tememos, Deus está conosco. Deus os abençoe. Oramos, meus irmãos, nesta noite, para que Deus lhe conceda uma semana vitoriosa à luz da sua palavra nesta noite. Deus os abençoe, prossigamos firmados no Senhor, firmados na sua promessa, porque o nosso Deus prometeu e Ele não é homem para mentir. Que agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora e consoladora do Teu Santo Espírito, bem como que a paz do Senhor Jesus e as eternas consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco aqui e com todo o povo de Israel espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.